Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Eu sou André Pado. Nesse momento você está assistindo Polis, aqui no OCE Podcast. Vamos falar de política aqui, de uma situação muito desconfortável, para dizer o mínimo. O presidente Lula, ele, para variar, falou bobagem, e bobagem das grossas. Lula tem dito coisas muito controversas, muito complicadas, muito confusas, tanto é que tem sido comparado a Biden. Isso deixou ele desconfortável. Em um evento, ele começou a falar que ele se sente jovem ainda e tudo mais. Ok, até aí tudo bem, a gente já viu isso no Lula antes. Só que aí ele fala: perguntem pra Janja. E aí o Lula foi comparado ao Bolsonaro com uma situação que o Bolsonaro disse, né? Eu sou imbrochável. E o Lula foi comparado com essa mesma situação. Até então, isso não tem dado tanta repercussão. Foi essa questão, foram outras questões que vieram, isso não tem dado tanta repercussão, porque, na verdade, são coisas fúteis, são coisas que não têm tanta importância. Mostram só um pouco de confusão do Lula, como se isso não fosse preocupante. Uma confusão mental no presidente da República. Mas, ontem, durante uma reunião ministerial, o Lula estava falando com o Haddad e ele cometeu um equívoco, mas assim, um equívoco gravíssimo. Um equívoco muito grave. Vou passar aqui para vocês, mas antes da gente chegar nesse equívoco grave, quero pedir a vocês a sua ajuda, a sua contribuição para se inscrever no canal, curtir aí, porque é um assunto delicado, é um assunto complicado, é um assunto ruim, uma coisa ruim que o Lula falou. E dá o dislike também. Vamos mostrar para o Lula que não é esse o caminho, né? Não é assim que a gente tem que se comportar ao falar. Não importa a gente quer parecer mais humorista, né? Mais engraçado, se quer assinar de alguma forma para um grupo político, não interessa. Mas também compartilha aí para mostrar para o Lula que não é assim o caminho e comenta que o Lula está errado quanto a esse posicionamento dele. E qual foi, afinal de contas, o posicionamento do Lula nessa reunião que ele esteve? O Lula estava falando com o Haddad em relação a uma pesquisa que ele viu sobre a violência contra a mulher após partidas de futebol. Ele disse da seguinte maneira: hoje eu fiquei sabendo de uma notícia triste. Eu fiquei sabendo que tem pesquisa, Haddad, que mostra que depois de jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Por aí, tá aqui irretocável. Se ele tivesse parado aqui, ia ser, ó, Lula, é isso mesmo, cara. É exatamente isso. A gente tem que mostrar que isso é inacreditável, ou seja, isso é errado. Agora, na sequência, na sequência, enfim, sinceramente, se o cara é corintiano, tudo bem. Como assim, gente? Ele acabou de fazer apologia que um grupo específico de pessoas tem a autoridade para praticar violência contra a mulher. E o Lula completa, né? Mas eu não fico nervoso quando perco, eu lamento profundamente. Então eu queria dar os parabéns às mulheres que estão aqui, disse o presidente. Primeiro, ele relativiza a violência contra a mulher baseada nessa fala de que, se for um grupo específico, não tem problema, né? Tudo bem você fazer violência contra a mulher. E logo depois eu quero dar os parabéns às mulheres que estão aqui. Ô Lula, não faz isso com a gente não, cara. Ajuda a gente a te ajudar, irmão. Ajuda a gente a te ajudar. E para além disso, há uma gravidade também, porque nós temos dois ministérios que são centrais nesse tipo de questão, que é o Ministério dos Direitos Humanos, com o ministro Silvio Luiz, e o Ministério também dos Direitos das Mulheres, está ali com a Aniele Franco. A questão é, Lula fez objetivamente uma incitação à violência contra a mulher, quando ele diz pra gente que determinado grupo, tudo bem se determinado grupo agir de uma forma violenta e, né, machucar de alguma forma as mulheres. É muito necessário que o ministro Silvio e a ministra Aniele eles venham a público falar sobre isso e mais ainda, que eles apareçam publicamente perto do Lula para falar que foi uma fala infeliz, equivocada e não é assim que as coisas funcionam. Só que o que a gente vê muitas vezes acontecer por parte desses dois ministros? O que se diz muito? Fala assim, ele não falou por mal, ele falou ali sem pensar.
ele estava brincando. Ah, eu não vou ensinar política pro Lula, não vou ensinar política pro Lula. E aí o que que acontece? A gente tem aí um aumento desse grupo que está autorizado a fazer qualquer tipo de provocação à violência contra a mulher. Esse grupo está incluído também Lula. Porque quando os próprios ministros não se reportam publicamente sobre esse equívoco do presidente Lula, eles estão falando que, olha, tudo bem o Lula falar sobre isso. O errado é qualquer outra pessoa falar sobre isso. Então, esse é um erro muito grave que tem que ser, de alguma forma, dirimido. A equipe ministerial devia fazer um trabalho de sensibilização com o Lula, um trabalho público, para ali colocar panos quentes na situação, no sentido de que falar, olha, de falar de uma forma, né, diplomática que o Lula errou e que dessa forma não dá para se comunicar com as pessoas. Vejam bem, a gente disse no início do vídeo, o Lula tem dito muita besteira, tem dito muita coisa equivocada. A gente fica na nossa. Mas quando vem uma dessas, meu irmão, minha irmã, não dá para a gente ficar quieto no nosso canto. A gente trouxe, inclusive, o vídeo aqui ontem em relação ao que está acontecendo para a Prefeitura de Belo Horizonte, né? A Duda Salabert está ali em terceiro para quarto lugar nas pesquisas, empatado ali com quem está em segundo lugar. E aí, sim, pura e simplesmente, alguém que está abaixo da Duda, quase metade dos pontos que ela tem, que é simplesmente que ela seja a vice dele, do Rogério Corrêa. Então é uma clara, explícita ali noção de preconceito igualmente. E que o Lula não está se intrometendo, que o Lula não está dizendo nada sobre isso. E só agora também a Duda, a deputada Duda Salabert veio falar sobre isso, o deputado Mareringer também veio falar sobre isso, que para abrir os olhos. E agora a gente vai fechar os olhos para esse momento em que o Lula faz uma incitação pública dessas de violência contra a mulher. Gente, esse definitivamente não é o caminho. Não é porque é o Lula, o presidente Lula, que ele tem uma carteirinha de posso falar a bobagem que eu quiser. Não é assim que funciona, porque isso aí começa a afetar as outras pessoas, ou algumas pessoas levam isso a sério, pior ainda, isso vai chegar também. Pior ainda, no ouvido das mulheres, gente. As mulheres não merecem isso, não. Ele pode falar isso, ele falou parabéns às mulheres que estão aqui na reunião. Isso é uma agressão, isso é uma agressão, falar dessa maneira e não se justificar, e não falar que está equivocado, foi um comentário infeliz, porque isso chega em você, mulheres que estão assistindo aí agora esse vídeo, e chega dessa maneira para vocês, é vergonhoso. E nós queremos muito acreditar que o ministro Silvio, a ministra Aniele virão a público para retificar a situação e que o Lula vá também se retificar sobre a fala infeliz que ele teve. Não importa o grupo que seja, não importa quem você seja, o cargo que você esteja ocupando, violência contra a mulher é crime. É crime e vai ser punido como tal. Infelizmente, nunca vai ser o bastante para o que a mulher sofre ali emocionalmente, os traumas que são criados. Por isso que nós falamos aqui, é o mínimo que Lula, ministro Silvio Luiz, ministra Aniele se retifiquem, peçam desculpas públicas pelo comentário infeliz que fizeram. Esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente espera muito que a gente não precise vir aqui para contar essas situações desagradáveis que têm acontecido com o Lula, e essa alcançou um patamar de desagradabilidade, né, de uma coisa desconfortável imensa. E aí o setor governista vai ficar quietinho, vai ficar pianinho. Não dá para ser assim não, gente. Não dá para ser assim não. Mas a gente vai estar aqui fazendo esse trabalho nos vídeos de conscientizar, falando assim, olha, o que ele falou, se o governo está consentindo ao que ele falou, a gente aqui não vai consentir. A gente aqui vai falar sobre isso e vai conscientizar que o Lula, com todo respeito a ele ser presidente do Brasil agora por 3 mandatos, né? Ele, nesse ponto, ele errou. Infelizmente, ele errou. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, um abraço para vocês todos.